Olá pessoal, estou aqui novamente, professor Marcelo Pierre Júnior, e vou conversar mais um pouquinho com vocês sobre contabilidade. E hoje é um conceito inicial importantíssimo na área contábil e para gestores. O que é o passivo, né? O que pode ser caracterizado ou não com esse conceito aí que impacta a questão aí da contabilidade, dos indicadores e de uma análise, né, bem gerencial da nossa empresa. Então, passivo é um conceito aí bem importante quando nós analisamos a nossa dívida. A primeira coisa que um banco, que um comprador da sua empresa vai perguntar, além do que você tem de receita, que você gera, né, pessoal, anualmente, e dos seus ativos, o terceiro tópico é quais são as suas dívidas. E isso aqui está bem aí em questão, onde a gente observa, por exemplo, vários clubes de futebol com passivos gigantescos, empresas que não conseguem aí honrar seus pagamentos. E o passivo, pessoal, ele tem estrita ligação com a palavra dívidas. Então, tá, quando vocês observarem essa palavra, passivo, lembre que são obrigações financeiras, dívidas da empresa. Ou então, se você está elaborando o seu planejamento financeiro, é um passivo, uma dívida sua, né? É um passivo. Ah, então eu devo uma conta de luz, eu devo o colégio dos meus filhos. Isso é uma dívida aí que eu tenho. Então, é um passivo. Conta de luz, salário de empregado, empréstimos, isso são passivos de uma empresa que são bem comuns, né? São 3 tópicos aí muito observados ao analisar. Então, eu como contador já elaborei vários balanços, né, analisando um passivo. Esse é um dos tópicos mais observados quando eu quero avaliar se uma empresa ela tem uma continuidade futura ou não. Eu analiso como que é o seu passivo. Será que é, por exemplo, cheio de processos trabalhistas? Então eu vou analisar uma empresa e está lá várias dívidas com funcionários. Ou é uma empresa que tem muito empréstimo, né? O passivo dela é composto só por financiamentos, contratos de capital de giro. Então eu, como comprador ou como gestor, vou fazer uma análise, né, do que decorre esse passivo. Será que é por causa das operações ou foi porque foi realizada uma expansão, né? Então, por exemplo, se eu quero expandir minha empresa, eu posso ter que contratar financiamento. Então, nem sempre ter um passivo é algo ruim, porque às vezes é necessário para a expansão e ampliação da nossa receita, né, pessoal? O importante é o quê? Esse aqui é um conceito importante. O curto prazo circulante, tá, pessoal? Quando eu falar em passivo circulante, é um passivo que eu tenho de pagar no curto prazo, em 12 meses. Então, o salário de funcionário, normalmente, eu tenho que pagar no mês seguinte, ou até posso parcelar algumas obrigações. Tenho tributos que eu tenho que pagar mensalmente, em que eu registro no passivo circulante. Então, o que eu tenho que pagar nos próximos 12 meses, eu vou chamar de passivo circulante, que é um passivo de curto prazo. Então, eu como gestor, eu tenho que analisar meus próximos compromissos, eu tenho que me precaver. E se eu for avaliar uma empresa, eu preciso ver se o meu passivo circulante, o que eu tenho a pagar no curto prazo, ele consegue ser honrado, né? Ele consegue ser pago com o que eu tenho de ativos, né? Os ativos circulantes. Então eu tenho que ter ativo para poder pagar, né? E bancar essas dívidas de curto prazo. Então isso aqui é bem importante na nossa análise como gestores. Ou análise dos contadores, né? Nós como contadores temos que auxiliar o gestor nessa percepção, tá bom? Isso aqui é bem importante. Então, passivo circulante, dívidas de curto prazo, prazo inferior a 12 meses.
Ativo não circulante, pessoal. Dívidas superiores a mais de 12 meses. Financiamentos de longo prazo. Empréstimos. Parcelamento de tributos. Então você estava devendo ali ICMS e você parcelou por 60 meses. É uma dívida. Parte da dívida será considerada como não circulante, que será paga no quê? No futuro, no longo prazo. Mas você tem que saber, você tem que ter um controle. Assim como financiamentos, empréstimos com características superiores a 12 meses. Então isso é muito importante, né? E por isso que você que quer comprar uma empresa, analisar um balanço de uma empresa, você tem que verificar o que ela tem também a pagar no longo prazo. De onde deriva essas dívidas? É possível honrá-las também com o que eu tenho de ativo? Então tudo isso deve ser analisado por você, gestor. Passivo não circulante, tá bom? São dois conceitos importantíssimos de análise: circulante e não circulante. Um bom gestor, ele se planeja para essas situações. E além disso, tá, pessoal? Fora esse conceito simplificado de que passivo são as dívidas da empresa, é importante conhecer o conceito contábil, conforme as normas legais da contabilidade, a estrutura conceitual 00, né? O passivo é uma obrigação presente que é resultante, né, de um evento passado. Então, basicamente, né, qualquer obrigação que a empresa assumir. Então, uma obrigação de pagar salário, uma obrigação de pagar tributos, uma obrigação de pagar um empréstimo, financiamento, até distribuir lucro, né? Distribuir um dividendo, a empresa vai distribuir para os sócios, também é uma obrigação. Então, é uma obrigação presente de hoje, decorrente de alguma ação, né? Decorrente de um empréstimo que eu peguei, ela deriva de um evento passado. Isso é para evitar, né, pessoal, eu contabilizar uma dívida futura. Então eu tenho uma dívida futura com aquele senhor. Estou devendo para ele. Mas nada, onde tu tirou essa informação? Por que isso aqui é um passivo da empresa? Não tem sentido. Então eu tenho que seguir esse conceito. Um passivo, ele é uma obrigação presente, resultado de um evento passado para a empresa. Tá bom? Então é bem simples, o passivo é algo bem fácil de assimilar. Importante entender essa questão aí das dívidas de curto prazo. O próximo vídeo eu vou trabalhar com balanço patrimonial e como analisar o ativo e o passivo conjuntamente, beleza? E por favor, se inscreva no canal, deixe seu like e espere que vai vir muito mais conteúdo na área contábil. Um abração a todos e fiquem na guarda.